Mais de um século após o naufrágio do navio, o interesse pelo Titanic continua insaciável, embora a maioria satisfaça sua curiosidade visitando os museus e exposições. Alguns puderam pagar por um ingresso, podendo ver os destroços fechados na vida real, mergulhando cerca de 3,9 quilômetros em águas geladas para chegar aos destroços do Titanic. É uma viagem marcada por aventuras traiçoeiras. Naquela profundidade, o peso do oceano é 35 elefantes sobre os ombros. A realidade dessas circunstâncias realmente ditas na semana passada, como o submersível Titã, que desapareceu com 5 pessoas a bordo. No vídeo de hoje, descobriremos por que os destroços do Titanic é o lugar mais perigoso para se visitar na Terra, e por que ele deve ser protegido e deixado inexplorado. Eu sou Marco Glória e você está no canal Revelado. O Titanic foi apelidado de inafundável antes de embarcar em sua viagem inaugural em 1912. Viajou de Southampton, Inglaterra, para Nova York em 15 de abril de 1912. Com cerca de 12.240 pessoas a bordo, atingiu um iceberg no Oceano Atlântico. O enorme navio se partiu em duas partes e afundou no oceano, matando cerca de 1.500 pessoas. Quando o Titanic afundou, foi perto de Newfoundland, Canadá, e os destroços foram localizados pela primeira vez em 1985 pelo explorador marinho Robert Ballard, que retornou cerca de 20 anos mais tarde para estudar a deterioração do navio. Desde a descoberta, os destroços do Titanic foram explorados dezenas de vezes. O naufrágio agora está quase 3,8 quilômetros abaixo das ondas em um local a cerca de 640 quilômetros a sudeste da costa de Terra Nova. As duas partes quebradas do navio, a proa e a popa, estão separadas por mais de 790 metros e estão cercados por escombros. O local de descanso final do Titanic traz perigos. Portanto, visitas ao naufrágio mais famoso do mundo apresentam um desafio significativo. Os cientistas dividiram as profundezas do oceano em várias zonas, e a luz e a pressão em cada um determina que tipo de vida pode sobreviver. O Titanic fica dentro de uma zona conhecida como Zona da Meia-Noite no oceano. É extremamente escuro lá e esta zona é o maior habitat do planeta, representando 70% de toda a água do mar. Mas devido à sua localização remota, é pouco conhecido. Muito pouco se sabe sobre os animais que habitam estas águas e muito da zona ainda permanece desconhecida. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica enfatiza o fato de que 95% do oceano ainda não foi explorado. É difícil de imaginar que quaisquer animais ou plantas que não sejam bactérias possam sobreviver na zona da meia-noite, mas há animais lá e eles são corpos moles, que permite a eles absorver impressões que podem ferir ou matar outras espécies. Essas circunstâncias tornam a expedição do Titanic extremamente perigosa, como você nunca sabe o que está te esperando por você lá embaixo. Navegar no oceano profundo é uma tarefa perigosa. O oceano profundo é escuro, a luz do sol é rapidamente absorvida pela água e é incapaz de penetrar muito mais fundo do que cerca de 1.000 metros da superfície. Além desse ponto, o oceano está na escuridão perpétua. Na zona da meia-noite, a única luz vem da bioluminescência de certos animais, e nesta profundidade a temperatura é de arrepiantes 4 graus Celsius. Expedições anteriores ao local do naufrágio do Titanic descreveram uma descida por mais de 2 horas através da escuridão total. Antes do oceano, o som aparece repentinamente sob as luzes do submersível com linha de visão limitada. Além de alguns metros iluminados pelas luzes do submersível, navegar a esta profundidade é uma tarefa desafiadora, tornando fácil ficar desorientado no fundo do mar. Um dos maiores perigos da expedição do Titanic é que a pressão da água aumenta à medida que o oceano se aprofunda. No fundo do mar, a 3.800 metros abaixo do Titanic, é tudo em torno de pressões de resistência de cerca de 390 vezes maiores do que as da superfície. O que significa que cada centímetro quadrado da superfície de um objeto experimenta o equivalente a 2,4 toneladas de força.
É por isso que as empresas precisam de um submersível que tenha paredes muito grossas. As paredes de fibra de carbono e titânico do submersível de marcação são projetadas para dar a ele uma profundidade operacional máxima de 4.000 metros. Mas se houver uma falha em qualquer parte, aquele submarino ou qualquer rachadura, então rapidamente a pressão toma conta e pressiona instantaneamente. Assim como as fortes correntes de superfície que podem levar barcos e nadadores para o fundo, o oceano profundo também é varrido por correntes subaquáticas, embora geralmente não tão fortes quanto as encontradas na superfície. E ainda podem envolver o movimento de grandes quantidades de água. Podem também ser conduzidos por ventos na superfície, que afetam a água abaixo das marés profundas ou diferenças na densidade da água causadas pela temperatura e salinidade. Em alguns casos, as tempestades podem causar fortes correntes raras que podem varrer tudo no caminho. A parte do fundo do mar do naufrágio do Titanic fica perto de uma seção do fundo do mar afetada por uma corrente de água fria fluindo para o sul, conhecida como a corrente de limite oeste. O fluxo dessa corrente de fundo cria ondulações migratórias nas dunas e padrões em forma de fita nos sedimentos. E a lama ao longo do fundo do oceano deram aos cientistas informações sobre sua força. Fluxos solares de sedimentos ao longo do fundo do mar são conhecidos por danificar e até mesmo carregar objetos feitos pelo homem no fundo do oceano. Ao longo dos anos, os pesquisadores identificaram sinais de que o fundo do mar ao redor do Titanic foi atingido por enorme deslizamento de terras subaquáticas no passado distante. Enormes volumes de sedimentos parecem ter caído em queda d'água pela encosta continental da Terra Nova. Um navio tão pequeno quanto o submersível Titã poderia ser facilmente arrastado por essas correntes oceânicas profundas e fluxos de sedimentos. Muitos especialistas esperam que a peneiração dessas correntes acabe enterrando os destroços do Titanic em sedimentos. Finalmente temos os perigos do próprio naufrágio. Depois de mais de 100 anos no fundo do mar, o Titanic gradualmente degradou. O impacto inicial das duas secções principais do navio, quando colidiu com o fundo do mar, torceu e distorceu grandes seções dos destroços. Ao longo do tempo, micróbios alimentando-se de ferro do navio formaram pinzentos de gelo. Estão acelerando a deterioração dos destroços. De fato, os cientistas estimam que a maior atividade bacteriana na polpa do navio, em grande parte devido ao mar, nível de danos que sofreu está causando sua deterioração 40 anos mais rápido que a seção da proa. Os destroços estão constantemente desmoronando, principalmente devido à corrosão, e isso representa uma ameaça considerável para as embarcações que exploram os destroços. As chances de o navio ficar preso durante as expedições ao redor do Titanic é muito mais alto do que você esperaria. Além disso, existe um campo de destroços ao redor do Titanic, o que significa que o fundo do mar é irregular e coberto de obstáculos. Visitar o Titanic é um ambiente tão desafiador e inóspito, é um risco que ninguém deveria ousar correr. Além do perigo, o navio de 111 anos está se deteriorando rapidamente. Hoje, o local ao redor está cheio de lixo, incluindo cerveja, garrafas de refrigerante e rede de cargas dos esforços de salvamento. Os visitantes também encheram a área com placas e memoriais. Mesmo que os submersíveis não pretendam tocar nos destroços, eles ainda podem danificar ainda mais o navio, perturbando as correntes e sedimentos. Uma expedição supostamente colidiu com o Titanic e omitiu informações sobre os danos causados. Com a aceleração da desintegração do navio, acreditamos que agora é hora de parar de explorar o navio, aumentar a segurança na área e respeitar o naufrágio como um túmulo. E este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Mas antes de ir embora, não se esqueça de fazer algo que é muito importante. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações, porque isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima quarta-feira, ao meio-dia. Tchau!